Fala, minhas queridas e meus queridos, eu sou o professor Gustavo, professor Gusta de Biologia, e eu tô aqui para passar algumas dicas da prova de Biologia do Enem, que é uma prova muito legal. É uma prova que vai te dar um certo alívio no segundo domingo de prova, quando você tem uma prova densa, com a parte toda de matemática e a natureza com questões de física, química e biologia. Uma prova que costuma ser bem distribuída, tá? Você vai encontrar umas 15 questões de biologia. E o que mais cai? Quais são os assuntos que certamente você vai encontrar na sua prova? Então a gente está distribuído mais ou menos assim, claro, só para você ter uma ideia. O assunto, o carro-chefe da prova de biologia é ecologia, tá? Costuma ser assim, já foi bem mais, mas ainda assim é o assunto que mais aparece na sua prova. Depois nós temos a fisiologia, e são justamente essas duas áreas que eu peguei para te dar alguns toques finais para essa semana, para você chegar muito bem preparado na sua prova. Então vamos lá, Gusta, ecologia. Falando de ecologia, com certeza você encontra, por exemplo, ciclos biogeoquímicos. Aparece com muita frequência. O ciclo que mais aparece é o ciclo do carbono. Por quê? Porque ele vai estar relacionado à poluição. Quando a gente fala de queima de combustíveis fósseis, a gente fala de lançamento, de emissão de carbono, a gente fala de efeito estufa, aquecimento do planeta. Então o ciclo do carbono, ele é abordado de diversas formas, sempre contextualizando com o que tem acontecido atualmente e aí propondo uma certa intervenção, porque essa é uma das principais habilidades que o Enem cobra do seu candidato, que é proposta de intervenção para que a gente resolva ou mitigue algum problema ambiental. O ciclo mais específico e que costuma aparecer com bastante frequência também é o ciclo do nitrogênio, que costuma trazer uma certa dificuldade para alguns candidatos, tá? Então, sempre bom você lembrar da participação das bactérias, das reações de transformação que acontecem ali. Que o nitrogênio é o principal gás da nossa atmosfera e ele precisa ser modificado para ser aproveitado, para ser produzido o quê? Proteínas, por exemplo, ácidos nucleicos, DNA, RNA. Então esse é um dos assuntos fortes. Um outro assunto forte que com certeza aparece são as relações ecológicas. Então, relação ecológica também é algo fundamental, porque querendo ou não, elas moldam quem pode estar ali naquele tipo de ecossistema. Então, você tem as mais diversas relações ecológicas, você pode ter um predatismo, uma competição, que é sempre muito importante, mutualismo, uma relação muito bonita e que precisou de muito tempo para evoluir, ambos se ajudando e dependendo. Aí você tem uma das que tem aparecido bastante, que é o tal do branqueamento dos corais, lembra disso? Porque quando você tem o aumento da temperatura dos oceanos, ainda fruto de um aumento da temperatura do planeta, você pode encontrar uma relação mutualística sendo desfeita, que é a dos corais e as algas que vivem dentro deles. Isso é muito prejudicial para a saúde dos ecossistemas aquáticos, os marinhos ali. Você pode ter uma planta epífita, como uma bromélia orquídea, e você não pode confundir essa planta epífita com uma planta parasita. Falando em parasitismo, isso cai. E cai de que maneira? Ou numa relação ecológica ou numa doença. Vários parasitas são capazes de causar uma doença nos seres humanos. E aí doença, velho, você tem uma infinidade de doenças que podem ser abordadas pela prova. Mas eu vou te dar um toque. As arboviroses, por exemplo, historicamente têm preferência para a prova do Enem. Então uma dengue já caiu várias vezes, uma febre amarela, então é sempre bom você ficar atento a essas. Falando ainda em doença, em outros parasitas, é sempre bom ficar atento. Como o Enem ele gosta bastante de contextualizar as questões, trazer para problemáticas sociais, ambientais, é muito interessante que você sempre pense naquelas doenças que são propagadas, que elas aumentam em situações de falta de saneamento básico, falta de estruturas mínimas ali para as pessoas terem uma saúde, né? Então a gente está falando do quê? Uma esquistossomose que já apareceu diversas vezes, estamos falando de uma leptospirose, tá? Cólera, por exemplo, quando a gente pega o que tem acontecido no ambiente, tá? De chuvas, é aumento da temperatura, aumento das chuvas, pô, e aí os bueiros tudo entupidos, e as ruas alagadas, várias doenças que são propagadas por ciclo fecal oral, que a gente chama, né? Que então, parasitas liberados nas fezes, e aí você tem toda a estrutura de falta de saneamento, elas podem aumentar. Chuva também aumenta a proliferação de mosquito. Estamos sofrendo muito com doenças que são transmitidas por mosquitos. E ali embaixo você está vendo uma imagem do peixe-leão, porque eu quero te dar uma dica sempre das espécies invasoras, cara. Nós temos um problema sério hoje no planeta, que é a extinção das espécies. Muitas espécies sendo extintas num curto espaço de tempo. Perda da biodiversidade. Principal causa, desmatamento, não há o que discutir. Temos um índice de desmatamento absurdo em nosso planeta. Mas as espécies invasoras também têm o seu papel importante, que é uma espécie exótica que vem de fora, que por ter algumas características de se reproduzir rápido, de se adaptar bem,
elas vão se espalhando, competindo com espécies locais e levando essas espécies à extinção. Então é uma causa importante de extinção de espécies. E o peixe-leão, por exemplo, tem sido muito comentado nos últimos 2 anos no Brasil, porque é um grande invasor dos oceanos, invadiu o Caribe, está invadindo tudo, só que aí não vai chegar no Brasil, porque a temperatura da nossa água é um pouco diferente. Esse ano, acharam vários exemplares em Fernando de Noronha, por exemplo, que tem uma biodiversidade riquíssima. Então, é uma preocupação agora para o nosso litoral também. Então, as espécies invasoras estão entre as principais causas de extinção de espécies em nosso planeta. Claro que a gente não pode deixar de falar dos impactos ambientais, que esse sim é o carro-chefe da ecologia. Então vai aparecer alguma questão de impacto ambiental, não tem como não acontecer isso, entendeu? Então você tem ali desde um desmatamento até um aquecimento do planeta, que vai desencadear uma série de consequências, uma série de fatores. Você tem poluição da água, como uma eutrofização, um derramamento de petróleo. Então é óbvio que são todas as coisas que você está acostumado a ver até fora de sala de aula, sabe? Nos noticiários, na internet, você sabe o problema que está acontecendo e talvez você consiga pensar, com tudo que você já vivenciou, na escola e fora dela, em propostas de intervenção, tá? Como que nós poderíamos reduzir, mitigar esses problemas, que é sempre algo que vai, sem dúvida nenhuma, aparecer na sua prova do Enem. Mas eu queria te dar uma dica, galera, que vai te ajudar bastante, na verdade, a responder às questões. Você viu aqui que o Groth te deu uma baita dica e eu quero reforçar o que ele falou. Que é você chega e lê o comando primeiro. Você vai ler o comando primeiro. Por quê? Eu vou te mostrar 2 questões aqui ao longo desse nosso breve tempo que nós temos, mas que às vezes você lê o comando e o comando é autossuficiente. Você não precisaria ler o enunciado. Não estou falando que não é para você ler o enunciado, tá? Mas às vezes, como a segunda questão que eu vou te mostrar, só o comando é a única coisa que você precisa. Ou, quando não é a única coisa que você precisa, quando você lê o comando primeiro, na hora que você vai ler o enunciado, você já sabe o que você está buscando no enunciado. Isso é importante. Olha só essa questão que vai falar sobre algo que sempre aparece na prova, tá? Biocombustível. Cara, o biocombustível, ele pode ser várias coisas, né? Então você vai procurar no enunciado o que ele está trazendo. E aí você fala assim, com o aumento da população de suínos no Brasil, então já tem algo a ver com isso, necessária a adoção de métodos para reduzir o potencial poluidor desses resíduos da agroindústria, uma vez que, comparativamente ao esgoto doméstico, os desertos suínos são 200 vezes mais poluentes. Sendo assim, a utilização desses resíduos como matéria-prima na obtenção de combustíveis, então você tem isso, ó, combustível. Falou biocombustível e agora você sabe que ele está usando isso. Usar o dejeto de suíno para a produção de combustível. Esse é um dos assuntos que a gente mais comenta nas aulas de biologia, que é você poder usar esses dejetos, o Enem já cobrou isso, numa decomposição anaeróbia para liberar metano. E esse metano aqui vai ser usado para produzir energia, a gente chama de biogás. A química gosta muito disso. Então sempre lê o enunciado primeiro. Sempre o comando da questão primeiro do enunciado, tá? E agora olha só, não podia pegar a fisiologia, eu vou te mostrar uma questão da agora que eu falei, que o enunciado às vezes é autossuficiente. Na fisiologia, que é o segundo conteúdo que mais cai a área, a imunização é sempre cobrada. Então você tem aqui imunização ativa, que é aquela quando o nosso corpo vai aprender a fabricar os anticorpos. Como é que você ensina as nossas células a fabricar anticorpos? Tem que expor essas células ao antígeno. Isso pode acontecer de maneira natural. Imagina quando você era criança, se você pegou catapora, o vírus entrou, as células de defesa não conheciam aquilo, mas elas aprenderam a fabricar anticorpos contra e se livraram desse vírus. Talvez você nunca mais tenha pego catapora, por quê? Porque você forma células de memória, então você ensinou as células de defesa a se defender contra aquilo. Isso foi natural, mas seria terrível se nós precisássemos adquirir todas as doenças para que a gente se imunizasse contra elas. Imagina, a gente precisa pegar tétano para ficar imune contra o tétano. Isso não ia existir. Todo mundo ia morrer. Então a gente tem o quê? A imunização artificial, que é uma vacina. Então sempre que o Enem cobrar vacina, você vai pensar, tá, eu estou expondo aquelas células ao antígeno para ensinar as células a fabricar anticorpos. Isso é imunização ativa. E a imunização passiva? A imunização passiva é aquela quando você recebe anticorpos prontos. Não foi o seu corpo que produziu, por isso chamado passivo. Quando a gente recebe esses anticorpos prontos, é porque eles foram produzidos por outro organismo, por outro indivíduo. E você pode receber isso de maneira natural. Por exemplo, o aleitamento materno. Tá? Então, durante a amamentação, a mãe vai enviar anticorpos para o filho. Tá? Isso pode acontecer, ou durante a gestação pela placenta, isso pode acontecer também. Só que você pode ter uma imunização passiva artificial, que é um soro. Então, para o Enem, eu preciso que você lembre da diferença de soro e vacina. A vacina previne, o soro ele vai fazer o quê? Ele vai curar, ele vai tratar. A pessoa foi picada por uma cobra,
O veneno está lá, a toxina está atuando, ela precisa de anticorpos prontos para neutralizar essa toxina. Não dá para esperar o organismo dela aprender a fabricar anticorpos, talvez ela não tenha esse tempo, tá? Então, é isso que você vai precisar saber. Agora, olha só, lembra que eu falei da questão que pode ser autossuficiente, que você às vezes não precisa ler? Eu vou te mostrar uma questãozinha que está aqui. Essa questão, olha só, vamos ler o comando primeiro? A vacina contra o H1N1. Opa, você sabe que ela está falando da vacina contra o H1N1. Assim como qualquer outra vacina contra agentes causadores de doenças infecto-contagiosas, aumenta a imunidade das pessoas. Por quê? Galera, você entende que o que ele quer falar é... Por que a vacina aumenta a imunidade das pessoas? Você entende que o enunciado, ele vai só contextualizar sobre H1N1, mas você não precisa dele para responder a questão. Porque se você sabe como que uma vacina funciona, você vai ler as alternativas e vai saber por que uma pessoa vacinada tem uma imunidade aumentada. Você pode ler o enunciado, claro, você vai ler para entender, ele vai falar sobre os sintomas mais sérios da gripe A, causado pelo vírus H1N1, foram apresentados por pessoas mais idosas e por gestantes. O motivo aparente é a menor imunidade desse grupo contra o vírus. Para aumentar a imunidade populacional relativa ao vírus da gripe A, o governo brasileiro distribuiu vacinas para os grupos mais suscetíveis. Então entende que ele contextualizou, falou um pouco sobre a problemática do H1N1, para te fazer uma pergunta, que é uma pergunta que ele sempre faz sobre vacinas. Ano passado, que é questão de vacina, no retrasado, questão de vacina. Então, as questões são diferentes, às vezes, a maneira como ele aborda, mas o conhecimento é sempre o mesmo. A vacina serve para você expor as células do indivíduo a um determinado antígeno. E aí ela vai aprender a fabricar esses anticorpos. Então, se a gente for ler as alternativas, o que a gente tem? Por que a vacina aumenta a imunidade? Ela vai estimular a produção de anticorpos contra o agente causador da doença. Então, já vou te deixar uma dica. Se a questão for sobre vacina, você vai procurar nas respostas duas coisas. Ou que a vacina, ela expõe as células ao antígeno, usa os próprios antígenos, ou um pedaço, ou um vírus inativo, ou atenuado, ou só um pedaço dele, ou só um material genético dele. Você viu, né, que para a vacina da Covid, esse ano o Nobel de Medicina foi para quem? Para quem desenvolveu tecnologia de vacina de RNA, que foi uma das vacinas utilizadas, uma promessa para o futuro. Então, cara, isso é muito comemorado pela ciência. Mas sempre, não importa o que você usa, a vacina vai apresentar um antígeno às células. Para quê? Para ensinar a fabricar anticorpos e formar células de memória. Beleza? Então, eu queria que, mais do que o conteúdo, você ficasse com isso na cabeça. Você vai encontrar as 15 questões de biologia, você vai dar uma lida no comando primeiro e buscar no enunciado aquilo que o comando está querendo. E eu tenho certeza que você vai conseguir, assim, pensar e analisar as questões de biologia, que são questões que vão te deixar muito feliz nesse segundo domingo de prova. Beleza, meus queridos? Então esse era o recado que eu tinha para passar para vocês. Muito obrigado aqui pela presença de todos. E eu chamo agora o meu grande amigo, professor Renato, o sorriso mais cativante da física desse Brasil. Chega mais, Renatão!